pessoal, eu sou o Bruno Henrique Gordon, tenho 24 anos, eu sou escritor, ator e designer, sou formado em design gráfico, escrevo no meu blog Um Dia Uma Experiência, no qual vocês estão acessando agora e vendo esse vídeo. Eu escrevo o livro O Cotidiano, que atualmente está na 6ª temporada, e escrevo o livro desde 2011. Eu comecei a escrever em 2011 pelo fato... Por que eu comecei a escrever? Ah, tá. Eu sempre tinha ideias de criar uns textos, umas histórias, só que eu nunca colocava, eu nunca expunha isso, eu nunca colocava isso para os outros lerem, sabe? E eu já vim ensaiando há muito tempo de colocar isso no meu blog e mostrar para o pessoal, para os meus amigos. Só que sempre eu parava por ali e não continuava. Em 2011, no primeiro semestre de 2011, eu escrevi o primeiro capítulo de Cotidiano. Só que eu não tinha ideia de que ia prosseguir com isso, que ia levar isso adiante. Eu escrevi, sabe, por hobby, porque eu gosto de escrever umas crônicas, umas histórias, alguns textos e tal, alguns poemas também. E eu queria... eu escrevi e mandei para alguns amigos o primeiro capítulo. Uma coisa vaga, assim. E por incrível que pareça, divulguei via Facebook, mandei pro pessoal, eles queriam continuação. Eu não sabia se eu ia continuar mesmo, mas com a pressão dos meus amigos eu falei, poxa, acho que eu posso continuar com essa história e vou seguir com ela. E aí foi indo, todo domingo se tornou de praxe colocar um episódio novo, e eu comecei a levar isso mais a sério, né? Fui fazendo, terminei a primeira temporada, que é um livro, fiz a segunda, terceira, quarta, quinta e atualmente a 6ª. O mais engraçado é que eu consegui passar o meu medo, ultrapassar o meu medo, eu digo. E postei isso, era algo que eu relutava em postar antes. Só que eu falei, poxa, acho que eu preciso mostrar para alguém os meus textos, eu preciso ver se as pessoas estão gostando, o que elas acham. E isso foi o start, assim, para eu colocar o cotidiano no ar. E com o cotidiano eu já alcancei vários frutos. Eu atualmente também escrevo para o jornal O Dia, né, daqui de Marília. E eu postei a primeira temporada recentemente, toda quinta e toda sexta no jornal. Além do blog, eu também entrei com um projeto de lei de incentivo à cultura pela Secretaria Municipal de Cultura daqui de Marília, e fui agraciado pelo projeto e estou apto a captar recursos para a publicação do meu primeiro livro, que será a primeira temporada do Cotidiano. Eu fiquei muito feliz, é claro, e o projeto está em processo, tá rolando, com a ajuda de vários amigos. Tenho que agradecer vários amigos, inclusive o Serginho da Charlotte Studio, a Débora, namorada dele, todo o pessoal que me ajudou, o Gustavo César do jornal O Dia, todo o pessoal que me deu muito apoio para isso acontecer. O livro... A história do Cotidiano, ela se passa... Por incrível que pareça, eu escrevi sobre mim. Só que não sou eu. É um eu fictício. Vocês entendem? É um Bruno Henrique Gordon, que talvez não seja o Bruno Henrique Gordon. Enfim, é o Bruno, que não é o Bruno. E o primeiro episódio, vocês podem ler aqui no meu blog, o Bruno entra no ônibus, na vida rotineira dele, no cotidiano dele. Ele é um estudante de design gráfico, assim como eu. As semelhanças não são mera coincidências, ou são, não sei, não são. E ele vê pela primeira vez uma garota que ele se interessa muito, chamada Mariana. E
Ele tem vários amigos, o Rafinha, a Lúcia, a Elisa, e no decorrer da história ele conhece várias pessoas e passa por várias situações. Assim como eu passei, eu me retratei muito com histórias que vivi, com histórias que ouvi, com coisas que presenciei. Eu queria muito retratar a vida do jovem atual. Só que a gente sempre está acostumado a ver certos clichês na literatura, no cinema, sabe? Eu queria retratar do outro ponto de vista. Eu queria retratar aquele rapaz que assim como eu, sabe? Sempre fui meio nerd, meio tímido no colégio, na faculdade, enfim. E o Bruno da história, assim como eu, nunca foi o Bruno, o cara pegador, o cara que tem os melhores amigos do colégio, o cara que sai com as pessoas mais legais, que frequenta as festas mais legais, o cara que frequenta as festas mais legais. Esse não sou eu. E eu queria retratar isso, que o jovem cotidiano hoje, pelo que eu percebo, ele é bem diferente. A gente é bem diferente do que se via há um tempo atrás, dos clichês que a gente está acostumado a ver. E era isso que eu queria expor. Então a minha ideia de escrever o cotidiano foi esse start que eu senti, que eu devia continuar nessa linha, né? E no decorrer da história, nessas 6 temporadas, né, eu cresci muito junto com os personagens. Então o Bruno da história, ele foi crescendo junto comigo. Lá na história ele começa com 21 anos. E é a idade que eu comecei a escrever. Então eu fui relatando no decorrer da história as fases, os momentos que eu passava, sabe? Claro que existe muita ficção, claro que a maioria é ficção, mas a ficção que eu me baseei na minha vida para escrever a ficção. A história seguiu um rumo bem legal, e tá aí, eu convido todos a lerem. E eu queria também falar sobre, para as pessoas, para os amigos que estão vendo esse vídeo e querem começar a escrever, expor suas ideias, falar da minha experiência, sabe? Às vezes a gente tende muito a escrever e guardar, talvez por medo ou um anseio de não expor aquilo. E, dá a cara a bater e posta seus textos e esquece que as pessoas vão ler. Assim, eu digo, claro que você tem que saber, né, que as pessoas estão lendo, mas escreve e sente o que você tem que passar. Escreve o que você tem que realmente passar. Eu muitas vezes escrevo textos e poemas ou poesias e enfim. E sabe, eu tento esquecer que eu tô expondo aquilo. Então eu tento escrever como se fosse pra mim, só que eu publico. Então o que eu tive que perder muito foi esse medo, esse anseio de, poxa, vão ver e vão dar risada, nossa, que babaca, nossa, como o Bruno, ele tá escrevendo sobre um Bruno, que é ele, né, mas o que tá falando, sabe, nada a ver, ele não passou por isso, ele não sofreu um acidente, opa, deu um spoiler aqui agora, ele não, várias situações, sabe, e pô, se você não escrever e você não expor, aquilo vai ficar guardado, você pode perder uma grande ideia, você pode deixar de... Sabe, pessoas leem, pessoas se emocionam com aquilo. Muitas pessoas vieram me falar, amigos, as pessoas curtem a página do cotidiano, algumas vêm comentar comigo, falam que é muito legal e adoram a história e se identificam muito. E isso me satisfaz de uma forma muito grande, porque o que eu queria era fazer com que as pessoas se reconhecessem naqueles personagens, naquelas situações, que é o jovem do século XXI, que é o jovem atual. E isso me gratifica muito, sabe? Então a dica que eu quero dar para quem está começando a escrever não tenha medo de se expor. Se exponha. Assim como eu sou ator também, a gente tem que se expor. E não ter medo de crescer, sabe? Crie um blog, publique ideias, coloque mesmo que seja besteira para você, mande para os seus amigos. Acredite, eles vão te dar eles que vão te dar o suporte que você precisa para seguir com aquilo. No meu caso, os meus amigos
eles divulgavam, eles compartilhavam, eles mandavam para outros amigos e foi indo, eu fui alcançando o meu público, sabe? É gostoso você ler quando as pessoas mandam, Bruno, dá uma olhada, olha o que eu tô escrevendo, olha, o que você acha? Você acha legal essa história? Sabe, as pessoas adoram, eu adoro isso, de receber coisas, receber textos para ler e tal. E eu fico muito, muito feliz com isso. Então eu convido a todos a lerem o cotidiano aqui no meu blog Um Dia Uma Experiência, o site www.umdiaumaexperiencia.com.br. Leia a primeira temporada do cotidiano que deve estar aqui em algum lugar no site. Aqui tem um botão escrito O Cotidiano, tem o cotidiano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leia a primeira temporada, comente este vídeo. Isso é muito importante para mim, eu queria saber os comentários de vocês, o que estão achando, o que acham do cotidiano. E aguarde que vem novidades por aí, o livro físico, se Deus permitir, e tá tudo certo. E vamos que vamos. Obrigado, galera.